Fala, meus amigos, o Super Bowl 57 está definido. A primeira vaga de cada uma das respectivas conferências confirmando o seu favoritismo que foi observado ao longo de toda a temporada. Kansas City Chiefs, Philadelphia Eagles se enfrentando no deserto do Arizona e olha, vai ser uma coisa realmente impressionante esse jogo. Eu estou muito curioso para saber como especialmente que o ataque do Kansas City Chiefs vai se comportar com a pressão que a linha defensiva do Philadelphia Eagles consegue fazer. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Antes eu quero falar o que eu achei dessas finais de conferência. E para ser bem sincero, já começando assim, foi um balde de água fria, cara. Essa final entre San Francisco 49ers e o Philadelphia Eagles decepcionou todo mundo. Menos o torcedor dos Eagles, é claro. É muito chato quando você vê uma final que não é competitiva. Um jogo de temporada regular já é chato. Imagina uma final que não é competitiva. A gente teve 164 jardas totais apenas para o San Francisco 49ers contra 269 dos Eagles. E esse foi, de longe, o menor dos problemas. A gente sabe que muitas vezes jardas totais não significam muita coisa, porque você pode ter campanhas otimizadas e conseguir fazer pontuações rápidas ali, mas enfim, não foi o caso. O que a gente viu foi, mais uma vez, a competência dos Eagles sabendo punir e explorar as fragilidades do San Francisco 49ers que foram expostas nesse jogo, sobretudo pela falta de motivação, pela decepção do time diante da sequência de acontecimentos, né? E a gente pode falar aqui, é claro, Fred Warner, o Bosa, o Brock Purdy, lesões aí que vieram para sacramentar essa maré de azar. Os 49ers estão com o pé na lama. E é incrível você perceber como que foi de alto a baixo tão rápido, né? A chegada do Christian McCaffrey, num elenco que já tem Deebo Samuel, George Kittle, Brandon Ayuk, um time que tem uma defesa muito capacitada, mas que sucumbiu diante da circunstância. É claro que a gente está falando também de um Philadelphia Eagles do outro lado, que tem um ataque espetacular, mas a defesa dos 49ers cansou de lutar contra a correnteza. Não é verdade? Você tem ali um ataque que não estava conseguindo produzir, foram apenas 83 jardas passadas. É uma coisa assim, medíocre, absolutamente medíocre. E 81 jardas corridas, então muito complicado. Josh Johnson, um quarterback já veterano na NFL, com muita experiência, no entanto, em uma circunstância completamente adversa e inesperada, chegou ali e não conseguiu fazer nada. Foram 7 passes completados de 13 tentados para 74 jardas. Com a graça de Deus ele não foi interceptado, ao menos, mas realmente perdendo alvos ali com separação de às vezes 5, 6, 7 jardas em alguns casos, e ele não conseguia fazer a leitura, não conseguia entregar a bola. Foi realmente muito triste, cara. O torcedor dos 49ers, ele experimentou nessa temporada o sentimento do pior possível, que é de você criar uma grande expectativa e perder essa expectativa e renovar essa expectativa, e aí chega o Christian McCaffrey e joga essa expectativa ainda mais alto. Você tinha um elenco muito polivalente, cara. É realmente frustrante isso que aconteceu. Dito isso aqui, eu quero deixar claro o mérito também dos Eagles, embora eu tenha considerado, para ser bem sincero, que a superioridade da defesa dos Eagles em detrimento de todas essas dificuldades que o ataque dos 49ers apresentou durante o jogo, tornou muito sem graça, tá? Então foi a famosa água com açúcar. Esse jogo para mim não é termômetro para o que pode acontecer, e eu ainda acredito, especialmente olhando a forma como o Patrick Mahomes está com seus movimentos reduzidos no pocket, que essa defesa dos Eagles vai dar muito trabalho para ele, mas esse jogo, especialmente, mostra que, apesar das ferramentas que o ataque dos 49ers tinham ali à disposição, a figura do Brock Purdy realmente não foi superestimada, como imaginou-se. Inclusive eu imaginei. Em algum momento eu cheguei a pensar, caramba, esse moleque está indo muito bem, especialmente dadas as circunstâncias em que ele surge na NFL,
porque ele também tem ferramentas muito boas. É claro que um excelente jogo corrido e que alvos confiáveis vão tirar muito a pressão do QB, mas isso não muda o fato de que ele precisa tomar decisões acertadas e, principalmente, conseguir fazer uma leitura prévia de defesa e não reagir ao que a defesa propõe. E é basicamente isso que a gente viu, isso foi comentado inclusive na transmissão norte-americana, e eu escutei também o vídeo do Kurt falando sobre isso. Ele estava reagindo ao que a defesa fazia e não lendo previamente, né, o posicionamento e o comportamento da defesa. Enfim, é claro que a culpa não é só dele, a gente tem aí uma série de coisas, né, que somadas contribuiu para que essa vitória do Philadelphia Eagles fosse muito fácil. A gente não teve nenhum TD lançado do Jalen Hurts, ele correu para um TD. A gente teve o Gainwell também com 14 tentativas, né? 48 jardas. O Miles Sanders que anotou 2 touchdowns, o Jalen Hurts que anotou 1 e o Scott também que anotou 1, o Boston Scott. O Gardner Minshew entrou ali no final, né? Para poupar o Jalen Hurts. O jogo já estava resolvido, absolutamente sem graça, cara. Eu fiquei decepcionado com esse jogo. A gente também pode falar aqui, é claro, né, do Devonta Smith, do A.J. Brown, do Dallas Goedert, mas vamos ver, a avaliação final definitiva de fato vai ser o Super Bowl e não poderia ser diferente. Mas vamos falar sobre o Cincinnati Bengals e o Kansas City Chiefs, porque aqui a gente realmente teve um jogo digno de final de campeonato. A gente teve aqui definitivamente um excelente jogo, mas com um terrível prejuízo que todos já sabem, que foi a arbitragem. Eu quero deixar muito claro, quem me acompanha nas redes sociais às vezes fica com raiva, porque eu solto piadinhas, né? Eu soltei, por exemplo, um meme lá do Patrick Mahomes trocando de camisa com o juiz e tal, e tem gente que fica com raiva, mas é tudo uma grande brincadeira. É claro que a gente não pode tirar o mérito de tudo que o Kansas City Chiefs fez nesse jogo. Foram 357 jardas totais, sendo 315 apenas aéreas, com o Patrick Mahomes machucado, cara, e 42 jardas apenas corridas. Então você vê que realmente o depósito de confiança do ataque do time foi o Patrick Mahomes, e não poderia ser diferente. E a gente está falando de um time que tem o McKinnon, a gente está falando de um time que tem o Pacheco. Mesmo assim, o depósito de sucesso do ataque continua sendo na figura do Patrick Mahomes, que ainda lesionado é o melhor quarterback em talento da NFL. Essa é uma discussão que a gente pode desenvolver melhor em outro vídeo. Eu tenho uma predileção em relação ao Joe Burrow, ao Josh Allen. Eu acredito no Josh Allen também. Eu considero inclusive o Josh Allen como preferido para mim, embora o Joe Burrow, né, que foi uma grande vítima aqui de tudo que aconteceu nesse jogo, não tenha, por exemplo, uma linha ofensiva digna o suficiente para dar a ele tempo para desenvolver tudo que ele consegue fazer de leitura, de improviso. É um cara também impressionante. Eu prefiro o Joe Burrow do que o Patrick Mahomes, para deixar claro, mas é óbvio que os números não mentem, e o que a gente vê do Mahomes fazendo as mágicas que ele faz contribuem para construir essa figura sólida de MVP, de quarterback mais talentoso, e eu acho que isso daí é inquestionável. Tudo bem, agora vamos falar, né, tem até que respirar fundo, porque é revoltante o que a gente viu a arbitragem fazendo nesse jogo. Nunca no curso da história, nunca na minha vida assistindo futebol americano, eu presenciei um jogo, talvez eu já tenha visto pontualmente algumas situações bizarras, mas o conjunto da obra desse jogo é a coisa mais terrível que eu já vi em matéria de arbitragem na NFL. Um time voltar para o campo por conta de um problema de relógio para repetir uma terceira descida que poderia ter sido crucial quando a gente considera que na NFL, especialmente num jogo como esse que foi definido por 3 pontos, qualquer posse de bola é fundamental. Num jogo como esse, ganha quem erra menos, assim como foi, né, o ano passado. Então, é definitivamente um absurdo o que a gente viu a arbitragem fazendo nesse jogo, cara. É claro que isso não diminui o mérito do Kansas City Chiefs, que isso fique claro. É um time extremamente capaz, e não é esse ano apenas que tem provado isso. Já há um bom tempo, já há algum tempo, o Kansas City Chiefs tem sido uma força dominante. Contudo, entretanto, todavia, a gente precisa falar que isso abala a moral de um time também que está do outro lado. A gente teve 71 jardas corridas apenas dos Bengals, 238 passadas e 309 totais. Mas, independente disso, quando você
repetidas vezes observa um comportamento da arbitragem favorecendo o outro time, isso também desestabiliza você emocionalmente e pode influenciar na sua performance. Eu não estou dizendo que isso seja determinante, mas faz muita diferença sim, porque o jogo é muito emocional. E quando você está fora do seu centro de equilíbrio, isso vai afetar a sua performance, seja no futebol americano, seja em outro esporte, seja em qualquer área de atuação que você trabalha. Então, o ser humano precisa estar, né, com condições favoráveis para desempenhar o seu papel. E a arbitragem cometendo erros como esse, cara, desestabiliza um time. Isso é um fato. Agora vamos falar de números, né? A gente teve o Perrine com 22 jardas, o Joe Mixon com 19 jardas. É uma coisa triste, cara. Foram 277 jardas passadas por Joe Burrow em uma linha ofensiva que já vinha há muito tempo demonstrando problemas. O Joe Burrow lidera praticamente aí a quantidade de sacks recebidos, né, na NFL por um quarterback, especialmente quando você tem um quarterback do calibre como ele. É ainda mais importante para que a linha defensiva do outro time faça um bom trabalho de pressão. Então, essa equação, né, de você determinar se você vai mandar homens para blitz, se você vai fazer pressão somente com a sua linha defensiva, como que vai ser a cobertura que você vai colocar no fundo do campo. Quando você tem do outro lado um cara como o Joe Burrow, isso vem para o tabuleiro praticamente em primeira instância. Então, naturalmente, as defesas vão se comportar diante dele de uma forma mais agressiva, porque você precisa fazer pressão no QB. É o que os outros times tentam fazer contra os Chiefs, mas os Chiefs têm o Patrick Mahomes, que se livra muito rapidamente da bola, consegue improvisar, e além de tudo tem uma linha ofensiva que dá um tempo razoável para ele no pocket, o que não acontece com o Joe Burrow. Então ele sofre muito mais, ele é penalizado muitas vezes por erro dele, como ele lançou interceptações aqui nesse jogo, e aí fica difícil a gente estabelecer o quanto disso é culpa da leitura dele. Em alguns casos fica evidente, em outros a gente percebe que foi realmente por uma dificuldade de tempo. Então é um desafio aqui fazer esse ajuste fino para o Cincinnati Bengals parar de bater na trave e finalmente chegar a uma conquista de Super Bowl. E como o Joe Burrow disse, a janela que eu tenho é a minha carreira, mas até quando ele vai continuar saudável sofrendo dessa maneira atrás ali dentro do pocket, né? A gente viu ali o Brock Purdy se lesionando com uma coisa que aparentemente era simples. Se você coloca pressão o tempo inteiro em cima do Joe Burrow, como ele é o QB mais pressionado da liga, esse cara vai aguentar por quanto tempo? Ele que já passou por lesão. Fica essa dúvida, né? Então é muito importante que esse cara seja protegido, porque ele é excepcional e ele precisa ter tempo para desenvolver uma progressão de leitura e conseguir fazer a coisa funcionar melhor do que isso que a gente viu. Mesmo assim, foram 238 jardas totais. A gente viu, né, uma confusão ali. Se eu não me engano, foi o... Esqueci o nome agora dos dois jogadores ali, mas enfim, foi um princípio de confusão, os ânimos também já estavam exaltados. Em todo caso, a gente precisa falar aqui que, dentre todos esses problemas aí que a gente viu de arbitragem, a gente viu boas atuações, né? A gente viu o Travis Kelce brilhando, a gente viu o Pacheco, a gente viu o McKinnon, a gente viu também o próprio Patrick Mahomes fazendo algumas jogadas ali que colocaram, sem dúvida, o torcedor em desespero, né? Dele correndo com a bola para ganhar a primeira descida. E aqui a cereja desse bolo, né? A cereja desse bolo, uma coisa importante de falar também, que eu já quase ia me esquecendo. O Cincinnati Bengals perdeu esse jogo. O Cincinnati Bengals perdeu esse jogo por muitas vezes não ter aproveitado, não ter punido os erros que o Kansas City Chiefs cedeu. Eu disse, e isso é uma máxima, né, que em um jogo como esse ganha quem erra menos, e foi exatamente isso. O Cincinnati Bengals errou mais. Assim como a arbitragem cometeu erros terríveis, os Bengals também cometeram erros terríveis. E eles poderiam ter vencido esse jogo, caso não fosse, inclusive, a jogada que finalizou tudo ali com aquela penalidade de 15 jardas, né? Que foi uma coisa medonha, terrível. Então, cara, como que é importante, né? O centro de equilíbrio, a calma, para que você não venha cometer erros como esse. Você colocou ali o time em uma zona terrivelmente confortável,
para sacramentar o seu passaporte para o Super Bowl. E eu vou falar, acredito aqui que foi merecido. O Kansas City Chiefs mereceu muito, não somente por esse jogo, mas ao longo de toda a temporada. O Cincinnati Bengals mereceu perder esse jogo e precisa urgentemente, primeira coisa, arrumar essa linha ofensiva. Fazendo isso, já vai dar um outro espectro aqui de possibilidades para que o time possa mais uma vez chegar numa final de conferência, segundo ano consecutivo, e finalmente talvez aí conseguir um Super Bowl. Merece demais o Joe Burrow, merece demais esse time. Palpites agora para o Super Bowl. Eu acredito realmente, olhando para os dois times hoje, que o Kansas City Chiefs tem uma ligeira vantagem em relação ao Philadelphia Eagles quando a gente olha especialmente para a figura central dos ataques, Patrick Mahomes e Jalen Hurts. O ataque do Philadelphia Eagles, como um todo, considerando todo o elenco, os Eagles são um time mais qualificado. Isso sem dúvida, principalmente quando a gente fala da defesa. Olhando apenas o poder de fogo, a capacidade de colocar pontos no placar, nesse caso, eu vejo os Chiefs com uma ligeira vantagem, porque não é de hoje que esse time está funcionando bem. Os Eagles engrenaram esse ano, muito bem, inclusive, mas os Chiefs já têm essa engrenagem rodando bem há algum tempo. Isso dá uma certa vantagem, especialmente pela experiência que o Patrick Mahomes traz já de uma vitória de Super Bowl. Ele está acostumado com esse ambiente. Os Chiefs estão acostumados com esse ambiente e eu acho, sinceramente, que eles têm uma ligeira vantagem. A minha torcida vai, é claro, para o Philadelphia Eagles, porque, como eu já disse aqui, caso você não saiba, depois do Chicago Bears, um time que ali tem o meu coração, tem uma atenção especial, é o Philadelphia Eagles. Eu gosto demais dos Eagles, da história dos Eagles e tudo mais. Então, eu estou torcendo para o Philadelphia Eagles conquistar esse Super Bowl. No entanto, ficarei também muito feliz com a conquista de um possível segundo Super Bowl aí do Patrick Mahomes, ele que não precisa nem dizer que é um grande merecedor, assim como esse time. Então, fiquei muito contente com essa definição, acho que vai ser um confronto incrível, e é isso que todo fã quer ver, um jogo competitivo, e eu espero que assim o seja. Eu quero saber qual a sua opinião, o que você achou dessas finais de conferência, especialmente do 49ers e Eagles, e dos erros de arbitragem, e dos erros do Cincinnati Bengals. Me conta aqui abaixo, me conta qual o seu palpite para esse Super Bowl. Um forte abraço, eu encontro vocês no próximo vídeo.